Hoje, nessa aulinha, vim trazer para vocês um gatilho, ensinar vocês como usar os gatilhos dentro do gráfico, né? E qual as melhores oportunidades que a gente consegue utilizar esses gatilhos dentro do contexto que o gráfico nos mostra, né? É, aqui, pessoal, estou com o EuroUSD e como já é sexta-feira hoje, esse horário já quase 5, 6 horas da tarde, então o mercado já está em OTC, tá? Mas a gente consegue analisar da mesma forma, tá? E essa aulinha eu vim trazer para vocês como uma forma de auxílio, né? Uma forma de estudo mesmo. Não sei se vai ter entrada, tá? Acredito que se tiver alguma entrada a gente vai fazer, tá? Mas eu vim aqui mais mesmo para ensinar vocês como que a gente pode identificar os melhores gatilhos, né, dentro do gráfico para a gente tomar as nossas decisões. Olha que movimento lindo, tá, pessoal? Por isso ele saiu daqui, ó, esticou até aqui, chegou nessa regiãozinha, que era uma região bem forte, ó, onde ele veio buscar aqui. É uma região que fez provavelmente aqui o início de uma dessa tendência de baixa aqui, né? Por isso que ele fez essa pequena correção. E hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês como identificar isso no gráfico, né? Como a gente pode identificar da melhor forma possível isso dentro dos gráficos, né? Mas antes, pessoal, para quem não me conhece, me chamo Nathan Natalino, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse canal a gente trata sobre análise gráfica, né? A gente analisa os gráficos aqui e tenta encontrar as melhores oportunidades, né, dentro dos gráficos, no contexto que ele nos mostra, né? E com isso a gente aferir os nossos lucros, né? E eu venho trazer para você essa aulinha, pessoal, sobre gatilhos, né? O que são gatilhos? Gatilhos de entrada, pessoal, é o seguinte: toda vez que a gente tirar essas linhas aqui para ficar mais fácil para me explicar para vocês, tá? Depois a gente volta com elas que a gente vai utilizar para a gente identificar os gatilhos aqui. O que acontece, pessoal? No gráfico, a gente precisa identificar, primeiramente, tá? O primordial de tudo, vou fazer aqui passo a passo. O primordial de tudo, tá, pessoal? O que a gente precisa entender no gráfico para a gente começar a encaixar o gatilho, né? A gente precisa entender o contexto do gráfico, tá? A gente precisa entender o contexto do gráfico. O que seria o contexto do gráfico? O contexto do gráfico, pessoal, são aquelas fases que o gráfico se encontra, que dentro dessas fases a gente consegue entender qual que é a tendência, né? Se a tendência é de alta, se a tendência é de baixa, se a tendência é lateral, conforme eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, né? Sobre o contexto do gráfico. O contexto do gráfico nada mais é do que quando o gráfico ele está em tendência, né? O gráfico ele está em uma tendência tanto de baixa, vou fazer amarelo mesmo, pessoal, para vocês entenderem, tá? Como uma tendência de alta ou como o mercado lateral assim, né? Então, pessoal, aqui a gente consegue ter as três fases do gráfico que a gente precisa entender para a gente conseguir aplicar os nossos gatilhos e a gente ter a maior probabilidade do nosso lado, né? Então, com isso, a gente identificando esses contextos, a gente consegue sim encaixar os gatilhos de forma correta, né? E o que seriam os gatilhos, pessoal? Os gatilhos de entrada são exatamente aquele modelo que eu ensinei para vocês de como a gente vai identificar o começo, o meio e o fim da tendência, né? Então vamos colocar como exemplo aqui, pessoal, é que esse gráfico ele está bem volátil, né? Tem bastante pavio, então fica um tanto confuso, mas a gente consegue identificar aqui, tá? Ó, esse exemplo aqui, pessoal, vamos colocar nessa tendência de alta aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem, tá? Ó, vamos colocar como exemplo, esquece esse passado aqui, tá, pessoal? Vamos esquecer esse passado e vamos focar aqui nessa tendência de alta aqui. É o seguinte, nessa tendência de alta, aqui a gente tem o quê? A gente tem o início da tendência, certo? Que no caso é o movimento de ignição, certo? Ignição da tendência.
Aqui, pessoal, a gente tem também o meio do movimento, né? Como chamado meio, o pullback, barra pullback, né? Que ele pode acontecer tanto no meio do movimento, né? É que aqui ele não houve um pullback tão claro, né? Assim, né? Mas vocês vão entender conforme a aula vai passando, tá? E a gente tem também, pessoal, o final, né? O final da tendência, a exaustão da tendência, né? Ah, Nathan, beleza, entendi isso, entendi que existe o meio, entendi que existe o início, o meio e o fim, certo? E como que isso, Nathan, se encaixa dentro dos gatilhos? É o seguinte, pessoal, como a gente tem essa base, né? Como a gente tem esse entendimento que existe o meio, o início, o meio e o fim, é isso que a gente vai usar como gatilho de entrada. Um exemplo. Nessa tendência aqui, pessoal, como existiu o meio, o início e o fim, aqui ó, a gente consegue ter uma ideia de que aqui seria o fim desse movimento de alta, né? Vocês conseguem ver que aqui foi o fim desse movimento de alta, por quê? Porque veio essa vela gigante, né? Uma vela de ignição e está fazendo o seu movimento de baixa agora, né? E que com isso a gente consegue ter a noção e encaixar os gatilhos? É exatamente isso, pessoal. Quando o preço ele se inicia, ele vai precisar fazer um pullback, né? Que no caso é uma correção para que o preço ele tome fôlego para ele continuar descendo, né? Então aqui, ó, foi o início do movimento e essas velinhas verdes nessa tendência micro de baixa foi os pullbacks. Então aqui, pessoal, para quem gosta, tá? E para quem eu aconselho vocês fazerem essas entradas, tá? Essas são as entradas melhores para você fazer seguindo a tendência. Isso tanto de baixa como de alta, tá? Então esses são os gatilhos que a gente precisa buscar no gráfico para a gente conseguir encaixar esses gatilhos em todos os contextos, né? Nesses contextos que a gente sabe de tendência de alta, tendência de baixa e mercado lateral. Ah, Natan, beleza. E o que acontece? Vocês precisam ver, pessoal, o pavio das velas. O pavio das velas, eles indicam muito o que o preço quer fazer. Então, como exemplo aqui, a gente está vendo que essa vela aqui, ela deu início, né, ao seu movimento de baixa. Ele veio, fez um pullback aqui, continuou descendo. Veio, fez outro pullback aqui e veio essa vela gigante, continuou descendo. Aqui, a gente tem um paviozão, né? A gente tem um pavio nessa vela, indicando que força, pessoal, força de baixa. Por isso que o preço ele deu continuidade e continuou descendo, porque a gente entendeu que existem vendedores querendo vender ainda. Só que quando o preço ele chega em certa região, né, que é o que eu vou ensinar para vocês já já, quando o preço ele chega em certas regiões, ele começa a aparecer o quê? Ele começa a aparecer pavio contrário, pavio que mostra que existe compradores empurrando o preço ali, porque o preço já está ficando muito barato. Concordam comigo? Que o preço já está ficando muito barato. Então os compradores começam a aparecer. E é exatamente isso, pessoal, que vocês vão ter que aliar junto com o contexto. Ah, Nathan, onde que eu vou usar esses gatilhos? Exatamente nas regiões, pessoal. Então vamos colocar como exemplo aqui esse cenário do gráfico, né? Aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma região de demanda, que é aqui embaixo, né? Que é a minha região principal de demanda. Aqui em cima eu tenho a minha região de oferta principal, que foi aonde o preço parou e continuou descendo, fez a reversão da tendência, né? E aqui, pessoal, exatamente aqui, ó, eu tenho o meu canal de 50%, né? Que é aonde, oh, muito grande aqui, né? Aqui, ó, eu tenho o meu canal de 50%, que é o equilíbrio desse preço, né? Então, é exatamente aqui que a gente vai usar os nossos gatilhos. Toda vez, pessoal, que o preço chegar nessas regiões aqui, ó, você vai ter que analisar como que o fluxo dessa tendência está chegando. O fluxo dessa tendência ele está chegando com força, ela está chegando com fraqueza. Como que esse fluxo está chegando naquela região?
Olha aqui, um exemplo nessa região aqui que eu tracei, né? Olha o fluxo, pessoal, como que ele chegou. A gente vai mais lá para trás, ó, a gente consegue entender que tem outras regiões também, né? Ó. Aqui uma região ó, de bipolaridade. Ah, Natan, o que que é uma região de bipolaridade? É uma região muito legal, pessoal. Por quê? Ó, porque é uma região que ela foi um topinho e ela foi rompida aqui, ó. Ela rompeu, certo? Essa região. Só que quando o preço voltou nessa região, ele fez o pullback para dar início a toda essa pernada aqui. Então essa região aqui, pessoal, essa região aqui, ó, é uma região muito forte, que provavelmente o preço ele pode respeitar, né? Por quê? Porque o preço, ó, ele já está chegando exaurido, ele já está chegando com uma força, assim, uma falta de força, né? Eu posso dizer, mostrando para mim que naquela região ali, ele pode segurar, tá? Mas, Nathan, como que eu vou saber isso? Porque conforme a tendência ela vai indo, pessoal, vocês conseguem ver que a tendência, ó, ela já veio, fez o seu movimento de pullback, desceu, fez outro movimento de pullback e continuou descendo. Só que olha a força, pessoal, olha o fluxo que tem nessa tendência. É uma tendência que ela tem muito fluxo de baixa. Então, existe muita força, pessoal, muita força, muito dinheiro ali, né? Os vendedores, eles querem vender, eles querem continuar vendendo. Só que o que acontece? Esses vendedores que estão vendendo, eles precisam de uma liquidez para continuar vendendo. Eles precisam ter um respiro para continuar vendendo. E é aí que a gente trabalha. Olha aqui que legal. Essa velinha foi exatamente uma velinha de gatilho, né? Vamos ver aqui se ela vai fechar. Vamos esperar ela fechar para a gente ter um ensejo aí para mostrar para vocês. Ó, fechou, pessoal. Top, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa velinha aqui foi exatamente, ó, vou traçar, tá? Exatamente, pessoal, naquela regiãozinha lá, ó. Exatamente, tá? Naquela regiãozinha que eu mostrei para vocês, ó. Movimento de bipolaridade. E o que que aconteceu aqui? Aqui, pessoal, foi o seguinte. Como que a gente pode usar esse gatilho? Esse gatilho aqui é um gatilho muito legal, só que vocês precisam aliar ele na região, porque se ele não tiver uma região, ele pode ser simplesmente um candle de força, tá? E não um candle de exaustão. Por isso que vocês têm que analisar. Um exemplo. Vou dar como exemplo aqui para vocês, tá? Como a gente chegou aqui e a gente identificou que lá atrás existe uma região aqui, né? Existe uma região que pode segurar o preço, né? Uma região de oferta, uma região forte de bipolaridade, que deu início a um movimento de alta, né? O que que a gente pode ter como um ensejo aqui e como uma forma de entender esse movimento? É que está muito grande aqui. Esse movimento aqui, pessoal, é o seguinte. Ele fez o quê? Ó, ele se iniciou aqui, essa tendência de baixa, fez o pullback, desceu, fez outro pullback, desceu. Aqui era, aqui ó, a gente poderia ter feito uma vendinha no fechamento dessa velinha verde aqui, ó, feito uma vendinha para continuar seguindo esse fluxo. Só que concordam comigo que, um exemplo, quando o preço ele chegou nessa região, pessoal, ele chegou como aqui? Ele chegou de uma forma que a tendência ela já veio, fez todo o seu trabalho, pegou todo o fluxo que ela queria e ela chegou em uma região forte. Então essa vela aqui não é uma vela de força para continuar o preço descendo. Ela é uma vela de exaustão. Ela é uma vela que, assim, um exemplo, ela veio, né, e chegou naquela região mostrando pra gente o quê? Ah, eu cheguei nessa região, tá? Deixa eu fazer ao contrário, porque vocês não vão entender se eu fizer assim de alta, né? Eu cheguei naquela região, só que, Nathan, eu cheguei naquela região, cara, só que eu já tô cansado, né? Eu já vim trabalhando lá de cima, ó. Eu já vim lá de cima trabalhando, eu já fiz os meus movimentos, né? Eu já capturei a liquidez que eu queria, né? Eu já fiz todo um trabalho de liquidez. Os vendedores já, oh meu Deus, os vendedores, né? Já
capturaram tudo a liquidez que eles queriam. O preço veio cansado, ó, veio cansando, veio deixando o quê? Deixando pavio conforme vai chegando próximo daquela região, né? Vem deixando, ó, pavis, mostrando força, mas aqui embaixo, ó, mostrando um paviozinho, né? E o que que acontece? Quando ele chega, pessoal, ele chega naquela região, ele faz o quê? Ele faz uma vela dessa, ó, uf, e fecha exatamente naquela região. Vocês conseguem entender comigo que essa vela aqui, ela não é uma vela de força? Ela não é uma vela de ignição. Por quê? Porque a ignição do movimento foi aqui em cima, né? Quando o preço ele fez a reversão dessa tendência de alta e começou essa tendência de baixa. Então aqui, pessoal, é o nosso gatilho. Aqui seria uma boa entrada de compra. Por quê? Porque o preço já está cansado, o preço ele já fez todo o seu trabalho de tendência, né? A tendência ela já fez o seu movimento um, movimento 2 e o movimento 3, né? Que é o movimento de exaustão, ó. Fez o seu movimento um, fez o seu movimento 2 e chegou no seu movimento 3, que é o seu movimento de exaustão. Então aqui a gente poderia ter feito uma entradinha de compra, claro, nesse contexto, tá? Nesse contexto do gráfico. Só que existe, pessoal, outras formas também da gente fazer essa análise, né? Existe um padrão que ele chama inside bar, que ele acontece muito quando é, chega nas regiões, só que você precisa tomar cuidado. Por isso que eu falo que as regiões, pessoal, são os melhores pontos para a gente tomar uma atitude de gatilho ou não. Porque olha esse exemplo aqui de alta. O movimento ele veio, né? O movimento ele veio, ó, subiu. O movimento ele veio, subiu. Aí ele veio e deixou o quê? O back dessa tendência, certo? O preço veio e continuou subindo. O preço veio e continuou subindo. Show. Só que quando ele chegou, pessoal, numa região lá atrás de uma possível região de oferta, né? Olha o que ele foi deixando pra gente, né? Ele foi deixando pra gente, ó, pavio, pavio, mostrando o quê? Vendedores. E o que que acontece, pessoal? Quando uma velinha dessa aqui, ó, ela deixa um pavio e ela fecha dentro da vela anterior, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Quando uma vela ela faz isso aqui, ó, pessoal, ela vem e ela fecha, ó, o corpo dela fecha dentro da vela anterior. O que que a gente consegue entender com isso? Que ali não existe mais força de compradores. Os compradores não estão mais interessados em comprar porque ali o preço já está cansado. Tendência de alta, ó, ela já chegou na sua exaustão. Ela já fez todo o seu trabalho, já capturou liquidez. Quem entrou comprado aqui, ó, já está realizando os seus lucros, ó. Quem entrou comprado aqui, chega uma hora que ele quer vender, né? Ele quer vender, ele quer sair da sua posição, ele quer realizar os seus lucros. Então, eles vão deixando o mercado. E quem que vai aparecendo, pessoal? Quem que vai aparecendo? Os vendedores. Os vendedores vão aparecendo. E olha aqui essa vela. Depois de um movimento exausto da tendência de alta, a vela fechando dentro da vela anterior, mostrando que não existe mais força de compradores. Quem que aparece? Uma força gigantesca de vendedores, fazendo o que? O preço cair. Isso acontece também, pessoal, de alta, ó. O preço ele já veio, fez todo um trabalho de baixa. Quando ele chegou em certa região, aqui, ó, esse movimento aqui foi o pullback dessa tendência. E quando o preço ele chegou aqui embaixo, olha que legal, deixando pavio, possivelmente, ó, chegou naquela regiãozinha lá, olha o que aconteceu. Quem que apareceu, pessoal? Os compradores. Por quê? Porque a tendência, pessoal, ela sempre vai ter o seu começo, o seu meio e o seu fim. Sempre, sempre, sempre. A tendência, ela precisa fazer isso, né? E ela precisa capturar liquidez e deixar a liquidez para ela conseguir fazer os seus movimentos, né? Ela precisa de liquidez para romper regiões, ela precisa de liquidez para parar regiões. Então, isso são os gatilhos, pessoal. Esses são os gatilhos.
Ah, Nathan, e qual que é o melhor gatilho que você indica pra gente fazer durante os nossos trades? São exatamente, pessoal, esses gatilhos aqui, ó. São os pullbacks. Os pullbacks nas tendências, seguindo o fluxo, seguindo o movimento, seguindo essa tendência, né? É que esse gráfico tá bem feinho, tá, pessoal? Mas quando o gráfico tá mais bonitinho, a gente consegue também ter essa noção, né? Ó, pullbacks. Sempre a gente vai ter esses pullbacks no movimento. Claro, eles podem ser de uma vela, eles podem ser de duas velas, até três velas esse pullback, tá? Vai depender da liquidez do mercado, né? De como que ele tá trabalhando. Esse, ó, olha aqui que legal, nessa tendência de baixa aqui, ó. O preço ele veio, né, ó, deu início à sua tendência de baixa, ele veio, fez o quê? O back e desceu de novo, ó. Aí chegou aqui, o back, desceu de novo. Quando ele encontrou essa região aqui, olha o que aconteceu. O preço veio, fechou a vela dentro da velinha anterior, e o que aconteceu? Iniciou uma tendência de alta. Aí veio, ó, o back subiu, o back subiu. Chegou aonde, pessoal? Naquela região que eu falo para vocês, ó, 50% do canal, ó, 100%, 100%. Chegou aonde? Os 50%. Tendência já exausta. Vem embaixo, ó, vem movimento de baixa. Aí o que que aconteceu? O preço veio, caiu, né? Caiu até aqui. Quando chegou aonde? Naquela região de 100%, o que que aconteceu? O preço fechou dentro da vela anterior, começou o quê? Movimento de alta, né? Movimento de alta, aí ó, o backzinho, uff. Aí começou o quê? Aqui ele lateralizou, né, pessoal? Aqui ele tá lateral, ó. Vocês pegarem aqui, ó, ele tá encaixotado, ele não consegue sair daqui, né? Então, pessoal, esses são os movimentos que a gente sempre tem que tentar trabalhar. Olha aqui, ó, esse exemplo que legal. Esse exemplo aqui é top, ó, pra gente fazer pra gente entender aqui, ó. Vou apagar aqui para ficar mais fácil para vocês interpretarem também, né? Ó, olha que legal o movimento. Então, ó, movimento de ignição, né? Movimento de ignição. Aí o que que ele faz? Ele vem, faz o seu pullback, ó, movimento um, movimento 2 de pullback. Olha a força que entra de vendedores, pessoal. Olha o pavio. Olha o pavio. Entradinha de venda. Top, lindo, ó. Entradinha de venda, ó. Claro que você não vai vender em todas as velas, né? Porque ele pode fazer um outro pullback aqui também. Ele poderia fazer um outro pullback aqui, né? Claro, né, pessoal? Ele poderia fazer um outro pullback aqui, ó, para você continuar vendendo. Só que o que acontece? Ele não fez porque não existe uma região lá atrás que possa segurar ele. Então ele continua descendo. Só que o que acontece? Quando ele chega exaurido, quando ele chega exausto numa região, ó, padrão de exaustão, o que que aconteceu, pessoal? Começou um movimento de alta. Aqui possivelmente também começou um movimento de alta, né? Então, pessoal, esses são os gatilhos que a gente tem que ver. Ó, toda hora, pessoal, se você for parar, se você for ver o gráfico, ó, toda hora ele faz, ó, movimento de pullback, ó, movimento de pullback na tendência de alta, movimento de pullback na micro tendência de baixa, né? Aqui, ó, nessa tendencinha de alta, ó, dois pullbacks, ó, que a gente poderia operar, né? Então, para você ver, ó, só nesse cenário aqui, ó quantos pullbacks, ó, pullback aqui também, ó, que a gente poderia operar vendido, né? Então, esses são os gatilhos, pessoal. É isso que eu uso de gatilho todos os dias nas minhas análises. Mas, claro, isso, pessoal, precisa estar localizado dentro de um contexto, tá? Não vai aplicando simplesmente porque você acha que o movimento vai fazer só porque ele fez um pullback. Não, pessoal. Isso precisa estar alinhado a um contexto, tá? Não é assim, tão simples, né? Vocês precisam ter uma clareza aí de movimento, né? Então, pessoal, essa aulinha é mais educacional mesmo, tá? Uma aulinha aí mais didática para a gente sanar essas dúvidas aí que vocês tinham, né, sobre gatilhos.
E eu vou trazer, pessoal, vou trazer mais uma aulazinha explicando para vocês na prática como que a gente pode utilizar isso, né? Usando isso com o mercado andando. Porque com o mercado parado, é simples eu explicar para vocês, né? O mais difícil vocês devem se pensar, ah, Nata, beleza, como que eu vou fazer isso com o gráfico andando? É simples, pessoal. Quando você marca as regiões, né? Quando você faz os traçamentos corretos das regiões, conforme eu ensino vocês, ó, região de oferta, regiãozinha de demanda, né? E a regiãozinha aqui, ó, dos 50%, quando o preço ele chegar nessas regiões com um movimento exaurido, a gente vai saber. Olha aqui que legal o que aconteceu aqui, ó. Movimento de pullback, ó. Movimento de pullback dessa micro tendência de alta, ó, né? Aqui foi uma velinha de exaustão, possivelmente, né? O preço fez uma micro tendênciazinha de baixa aqui, ó. Agora ele vai vir buscar os 50% aqui. Para ele possivelmente fazer o quê? Vir fazer um movimento, né? Vir fazer uma correçãozinha ali, ou até mesmo pegar uma força para ir buscar aquela região lá em cima, né? É isso que o mercado faz todos os dias, tá, pessoal? E é com esses gatilhos que a gente tem que aprender a analisar aí e utilizar eles ao nosso favor, né? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixe os comentários aí, deixa o like aí. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo aí também que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês, pode deixar nos comentários abaixo aí, tá? E lembrando, pessoal, para todo mundo que embaixo de todas as videoaulas que eu trago para vocês, eu deixo um e-book totalmente gratuito, né, para vocês baixarem, para vocês estudarem. Então, para quem quiser, pessoal, é só entrar no qualquer videoaula aí e, na descrição e vocês vão ver lá o comentário fixado de um e-book que eu deixo aí para vocês totalmente gratuito, só vocês baixarem e começarem a estudar. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula e valeu!